Uma das coisas que eu amo sobre trabalhar com o Ministério de Jovens é a maneira como eu consigo simplificar as coisas. Eu amo simplificar as coisas. Tá bom? Essa é uma diferença entre, normalmente... De vez em quando o jovem simplifica demais. Sim, ok. Mas, normalmente, o mais velho que a gente vai ficando, o mais a gente tende a complicar as coisas. A gente tende a fazer as coisas um pouquinho complicadas. Eu não sei se você já teve essa situação, onde você vai pedir direcionamento, e eu estou falando físico, tá, gente? Onde você vai pedir direcionamento, instrução de como chegar até um certo lugar. Tá bom? Normalmente você tem 3 tipos de gente. E algumas dessas pessoas lhe deixam mais confuso. Ok? Eu não sei se você tem essa experiência. Eu tenho essa experiência. Tente perguntar. Você tem que ir para algum lugar para se encontrar com alguém. Você vai e pergunta para eles como é que você pode chegar lá. Qual é a melhor maneira, qual é a forma mais fácil de você conseguir realmente chegar no local. Normalmente você tem 3 pessoas. Tá bom? Você tem a pessoa viajada. Essa pessoa, com mais frequência, é o mais jovem. Você vai e pergunta, ei, como é que chega lá? Para a gente poder se encontrar? Você, sei lá... Eu só saio e eu vou. Né? Eu estou aqui, depois eu estou lá. E o mais velho que você vai ficando, mais irritado você vai ficando com essa resposta. Por quê? Você fica, como é que é essa bênção? Não sabe as coisas mais básicas da vida. Okay? Como é que ele não sabe onde ele mora, meu Deus do céu? Como é que ele vai... Aí você se pergunta, como é que ele vai sobreviver nesse mundo? Okay? E você pergunta, e ele está na tranquilidade. Ele está assim, mas como é que chega? Chegando. Mas, normalmente, você tem um outro lado disso aí também, que é o quê? Que é alguém, normalmente, você vai ficando mais velho, a pessoa vai ficando um pouquinho mais de idade, aí você vai explicar. E toda explicação de alguém que é mais de experiência começa desse jeito. É fácil. E quando começa assim, você sabe que uma coisa não é, que é o quê? É fácil. Ou pelo menos, se é fácil, ela não vai explicar de um jeito fácil. Normalmente já começa, né? Já começa. Não, você vai pegar aqui a rua, a pista nova, você vai virar à esquerda. Quando você vê uma casa amarela, com a cortina de bolinha preta. Eu me lembro quando eles colocaram essa cortina, era muito bonita essa cortina. Eu gostei tanto com essa cortina quando eu passei. Mas enfim, você vai continuar. E você vai passar pela rua da Dona Mora, ok? Da Dona Mora, ela mora lá faz muito tempo. Na verdade, ninguém sabe quantos anos ela tem, mas ela está lá faz muito tempo. Você vai ver, você pode até falar oi para ela vai falar oi de volta para você. Você anda, você continua. Ok? A gente estava onde mesmo? Assim, você vai, ok? Toma mais ou menos 153 passos, vira à direita. Depois você vai passar por uma rua, onde essa rua acabou de construir 3 casas novas. Eu não sei porque eles construíram essa casa nova. É cada casa feia que eles construíram lá. Não sei porque eles construíram essa casa lá. Não é o tipo de casa que... Mas enfim, sabe essa rua? Você não vai entrar lá. Tá bom? Você vai continuar reto. E você já está vendo, né? Você já fica agoniado. Eu estou falando essa história e você já está imaginando alguém na sua mente que dá instruções assim. Ok? Não precisa apontar. Não queremos causar brigas e discórdias. Ok? Mas aí você tem o quê? Você tem o terceiro grupo. É os meus. Que é o quê? De vez em quando a gente se irrita, mas eles sempre falam o quê? Ó, vou lhe mandar um endereço. Bota no GPS. Ok? Ou, saiu de casa, pega esses 2 busão, você chega lá na hora. Saiu, primeira esquerda. Eu vou estar lá fora aqui, ó. Beleza? Bota aí no Waze, no Google Maps. Tá bom? E vá, chegue lá. Simples, curto, prático. Acabou-se. Tá bom? E eu escutei um certo. Amém. Mas normalmente é assim. Uma das coisas que eu gosto do apóstolo Paulo, enquanto a gente está nessa série, a gente finalmente está voltando à série de 2 Timóteo, eu amo essa série. Uma das coisas que eu mais gosto do apóstolo Paulo é a sua habilidade, ou na verdade, a sua preferência nas cartas dele, em todas as suas cartas, de ser prático, de ser simples e de ser direto. É uma das coisas que eu amo. E eu acredito que na vida da gente, o objetivo é esse. O objetivo é a gente viver a nossa vida de forma simples e direta e, sem esquecer, prática também. Com orientações, ele sempre tem orientações muito claras, muito diretas, ok? Muito fáceis de entender nas cartas dele. Então, abra aí no texto de hoje, já para a gente ver quão fácil é o que o apóstolo Paulo ele vai compartilhar com a gente. É 2 Timóteo, se você não sabia nem que era 2 Timóteo, estamos nessa série faz um tempinho, gente.
2 Timóteo capítulo 2, e a gente vai estar tratando hoje dos versículos 22 a 23. Tá bom? Esses dois textos, e a gente vai ver exatamente o quão simples e o quão prático o apóstolo Paulo está querendo repassar aqui essas informações. Pode abrir aí, 2 Timóteo 2, versículos 22 a 23. Na Bíblia. E nas suas anotações, se você gosta de fazer anotações, hoje as anotações vão ser simples. O meu objetivo para você, e o objetivo do apóstolo Paulo, é que você saia daqui até se perguntando, só isso? É para fazer? Sim, é para fazer isso. Hoje eu não quero que você complique. Esse é o objetivo de hoje. A gente sair daqui já com um plano bom para poder colocar em ação. Então vamos ver o que Paulo fala. 2 Timóteo 2, versículos 22 e 23. Se você abriu, diga amém. Se não, diga misericórdia. Vixe Maria, ó, vamos lá. Vamos lá. Eu dei o quê? Eu dei tempo. Vamos lá. 2 Timóteo 2, ele fala o seguinte no versículo 22. Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Olha que simples esse versículo. Fuja, busque e o quê? Evite. Pronto, é isso, gente. Até próximo domingo. Não. A gente vai comentar um pouquinho. Mas é isso, é isso. Tanto é que o título de hoje é que você deve o quê? O título é fuja, busque, evite. Mas essa é a ideia aqui. Não tem como eu simplificar mais para você. O que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui para a gente, tá bom? É que a maturidade espiritual, passa aí para mim, que eu botei isso aí para vocês, que eu gosto. A maturidade espiritual, pode passar, é o resultado de decisões simples, fala simples, são o resultado de decisões simples, repetidas ao longo do tempo. A maturidade espiritual é o resultado. Se você quer ser maduro espiritualmente, alguém diga glória a Deus. Alguém diga eu quero. Eu quero. Porque se você deseja ter maturidade espiritual, isso é o resultado de decisões. A gente está no ano de o quê? Decisões. Essa é a palavra do ano que nosso pastor nos deu. Resultado de decisões simples. Não perca essa palavra, tá? Não perca essa palavra. Repetidas. Fala repetidas, igreja. Repetidas ao longo do tempo. Não tem muito segredo aqui, não. Não tem muito segredo hoje, não. É simples. Repita várias vezes as decisões práticas que a palavra de Deus nos instrui e a maturidade, ela vai acontecer. Eu estou fazendo uma promessa para você hoje, ok? Não é uma profecia. Tá bom? É uma promessa para você que a Bíblia nos ensina. Se você repetir o que a Bíblia fala, com constância, não é o que a gente ensina aos pequeninos, né? Os hábitos, as decisões. Se você fizer aquilo que o teu pai te ordena diariamente, a maturidade vai acontecer. Ela vai acontecer. É uma coisa que eu amo explicar para os jovens. De vez em quando eles não entendem. Por que eu devo ir para a igreja? Por que eu devo ler a minha Bíblia? Por que eu não posso faltar um domingo de vez em quando? Por que eu não posso faltar devocional, faltar meu tempo de oração? Porque aquilo que você faz repetidamente, diariamente, desenvolve a sua maturidade espiritual. Não é um desejo, mas é o que você faz repetidamente. Muitas pessoas acham que o segredo da palavra de Deus está em sua complexidade. A palavra de Deus ela é difícil, ela é complexa demais. Eu preciso decifrar esses conceitos, ok? Esses conceitos profundos, essas coisas difíceis de entender. Quando na verdade a Bíblia explica que é o oposto. Ele fala até o próprio Timóteo, Paulo fala, eu estou descrevendo essas coisas para que você o quê? Conheça a verdade. Seja transformado pela verdade. E a Bíblia, ela é um livro, preste atenção. A Bíblia, está com a sua Bíblia, essa aqui, ó. Ela é um livro simples e prático. Ela é um livro e ele foi feito para você entender e praticar. Eu não sei se você chegou aqui com um pensamento diferente, mas a Bíblia, ok? A Bíblia, ela não, o desejo de Deus não é lhe confundir. É lhe amadurecer. Alguém, por favor, receba isso aí, por favor. O desejo de Deus,
o seu pai, aquele que lhe ama. De vez em quando é difícil a gente explicar isso para os mais jovens, né? Que esse é o nosso desejo. Isso é o Senhor. Ouça, recebe isso agora. O desejo de Deus não é lhe confundir. É lhe levar à maturidade. Esse é o desejo. Então, hoje o que o Senhor está querendo lhe dizer é isso. Eu quero lhe levar à maturidade. Não importa a sua idade, eu quero lhe levar à maturidade. Maturidade. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Essa é a ideia. Ele não está tentando esconder códigos secretos, ok? Aqui na palavra dele. Códigos para a gente tentar decifrar o que vai acontecer. Na verdade, ele tenta encorajar a gente. Encorajar eu e você a fazer o quê? A seguir o simples. Esse livro poderia ter sido 50 mil páginas. Não é não? Se você ler a Bíblia, você sabe, poderia ser muito mais longo, mas Deus não quis. Ele quis que fosse palavras simples. De vez em quando a gente olha e pensa que é grande. Não é, é um livro que o Senhor nos dá. Olha para isso, é um livro. Você tem o quê? 80, 90 anos nessa terra? Um livro Ele te dá. Com tudo que você precisa saber. Ele deseja que a gente faça aquilo ali. Mas de vez em quando, infelizmente, a gente complica as coisas. A gente tem a tendência de fazer isso. Não sei se você é feito eu, mas eu tenho a tendência de complicar. Complicar aquilo ali, tentar decifrar. Mas hoje eu quero que a gente faça o oposto, ok? Eu quero que a gente reeduque a nossa mentalidade em relação à palavra de Deus. E eu estou falando isso porque antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero isso aí. Quando eu falar alguma coisa, eu não quero que você pense, o que isso quer dizer? Não. O que eu devo fazer? Tá bom? Eu quero que a gente mude essa perspectiva para que a gente possa colocar em prática. Porque Deus ele tem um plano muito simples, muito prático, que Ele quer que a gente siga para experimentar essa maturidade, esse amadurecimento. Porque a maturidade espiritual é o que é o resultado de decisões simples repetidas ao longo do tempo. Então, sem mais nem menos, se você deseja realmente ser maduro, tá bom? 3 decisões que Paulo fala aqui. Olha para isso. 3 decisões muito simples. Número 1. Primeira coisa é o quê? Primeira decisão? É o quê, igreja? É fugir. Fugir. Está no título. Eu deixei simples hoje. O apóstolo Paulo deixa assim para a gente. A primeira decisão é fugir. Olha o que ele fala no versículo. Ele começa falando o quê? Começa falando o quê? Fuja das paixões da mocidade. Fuja. Tão óbvio que você nem quer acreditar. Você não quer nem acreditar que é tão simples assim de verdade. Fuja disso aí. Eu lhe garanto, e Paulo está garantindo aqui, que a melhor decisão que você pode tomar quando você enfrenta a tentação, quando você enfrenta qualquer coisa, é o quê? Fugir. Estou falando fugir das suas responsabilidades não, viu? Chegue para o seu chefe de trabalho amanhã e fala, estou fugindo. Ok? Mas estou falando coisas que não são do Senhor. Ok? Fuja, igual José do Egito. Fuja da tentação. É engraçado porque a palavra aqui no grego, passa aí para mim. Essa palavra para fugir aí no grego é a palavra fuego. Essa palavra parece o quê? Em espanhol, né? Em espanhol eles falam fuego. Ok? É parecido com a gente, mas é fogo. É engraçado, né? Porque normalmente, o que se deve fazer com fogo? Tocar? Sai de perto. Não toque no fogo, senão você vai o quê? Se queimar. A gente não toca. Quando você sente o calor do fogo, você não insiste em chegar mais perto. A ideia é que você precisa... Por quê? Porque o resultado é você se queimar. Como vai o velho ditado, né? Quem com fogo brinca, com fogo se queima. É muito simples. E essa ideia de fugir é disso, fugir daquilo que pode queimar. Agora, que tipo de fogo é esse que a gente deve fugir? De onde a gente deve fugir? Aí é onde ele fala o quê? Fujam das paixões da mocidade. Paixões da mocidade. Não é que ele está falando com jovem aqui. A beleza desse versículo é que todo mundo aqui já foi jovem. Amém? Alguns ainda acham que são. Isso aí é entre você e Deus. Estamos falando do simples. Isso aí é um pouquinho mais complexo. Ok? Tá bom? Fuja desse tipo de pensamento. Ok? Mas a ideia aqui é o quê? Fugir
de pensamentos de mocidade. Pensamentos de quando a gente era mais jovem, ou quando a gente pensava de uma forma, ou deveria pensar e não pensa mais daquela forma. Desejos e anseios que normalmente acontecem quando você é mais jovem, quando você é mais sem experiência, quando você tem mais tempo de vida. Essa é a ideia aqui. É claro que aqui, se você ainda está cedendo a tentações da sua juventude agora, você não está amadurecendo. É o oposto do que deve acontecer. Ter pensamentos e viver de uma forma jovem é o oposto de amadurecer. Não é não? Essa é a realidade. É normal para um jovem, tá bom? É normal para um adolescente, para um jovem, talvez de 20 anos de idade, achar que a sua felicidade vai vir do seu relacionamento, do seu namoro. Agora, com 30 anos achar isso, com 30 anos, você não simplesmente, você precisa fugir dessas ilusões, essa é a ideia por trás disso, fugir dessas ideias, colocando a sua satisfação em pessoas, tá bom? É normal um jovem não saber controlar os seus gastos, as suas economias, é normal. A gente ensina, mas um adulto, ok, alguém que a gente já cresceu, a gente já aprendeu com a vida em relação ao que se deve, ao que não se deve fazer, amém? Isso aí, você viver em função dos seus desejos, ainda quando você é mais adulto, e não em relação à função dos seus propósitos, com aquilo que você gasta, isso aí que não é maturidade. Essa é a ideia do que... Engraçado porque meu pai está voltando daqui a um tempo, né? Você não sabe, o pastor é o meu pai, ok? Se você não sabe, você sabe agora. Tá? Mas ele está voltando, eu não sei se vocês estão com saudade dele, eu acho que sim. Não sei o que mais vocês estão com saudade, se é a risada exagerada dele, ou a vergonha que ele faz a gente passar no dia a dia, ou o humor dele, que não existe. Okay? O que que seja que está fazendo você sentir... As ilusões da mocidade aí que está fazendo você lembrar desse momento. Tá? Mas é engraçado porque, conhecendo meu pai, ele é um cara de muito desejo. Muitos desejos. Okay? Mas desejos assim, é muito engraçado as coisas que ele sempre está com a ideia nova do que ele quer. Por um tempo foi um caiaque. Ele queria um caiaque inflável. Okay? Então todo dia ele chega para mim e fala: Natan, eu achei. Eu achei o caiaque inflável, Natan. É esse caiaque. Aí o próximo dia, Natan, não dá não, isso não vai. Aí no próximo dia era, achei. Eu achei o caiaque inflável. Hoje ele está com essa ideia na cabeça de reformar um Fusca. Tá bom? Estou errado, Michele Campos? Não. Na verdade, uma das coisas que mantém ele não comprando esse Fusca para reformar é o medo da minha mãe forçar ele para dormir na garagem com o Fusca, se ele comprar o Fusca. Mas ele está com essa ideia, aí ele entra no LX e ele, Natan, eu achei o Fusca, Natan, é esse o Fusca que a gente vai reformar, Natan. Aí olha a foto aí, beleza. Natan, agora eu achei mesmo. Mas é engraçado porque os anos que eu estou com meu pai em relação a isso aí, ele nunca realmente acaba comprando essas coisas. Tá bom? E eu sempre brinco, eu sempre tiro onda disso aí, mas eu percebo um dos motivos embora não seja errado você ter desejos, ok? Você ter essas ideias, esses desejos, uma das coisas que eu percebo é que ele percebe, pô, cara, eu posso gastar meu dinheiro com isso aí, meu tempo com isso aí, mas o Senhor me chamou para fazer com isso aqui. Eu quero investir nisso aqui do ministério. Eu quero gastar o meu tempo com isso aqui que o Senhor me chamou para fazer. Então, a ideia não é que tem problema você ter esses desejos. Não. A ideia é a sua maturidade. Não é errado ter esses desejos, mas quando eles vivem em função, quando você vive em função deles, você é controlado por eles, por essa situação, é aí onde a gente não cresce. Quando a gente é levado para tomar decisões a partir desses desejos, aí que a gente não cresce. Maturidade é tomar as decisões certas apesar das nossas emoções. Não despedace essa frase, só receba ela. Maturidade é isso, é tomar decisões. É tomar decisões
certas, apesar das emoções que a gente esteja sentindo em um certo momento, em uma certa situação. Essa é a realidade da maturidade. Eu gostaria de comprar essa roupa, eu gostaria de comprar aquele equipamento, eu gostaria de comprar aquele carro, eu gostaria de comprar aquela bolsa, eu gostaria de sair hoje, de fazer aquilo, mas eu não posso. Porque isso me colocaria numa situação financeira ruim. Isso colocaria minha família numa situação financeira ruim. Isso ia tirar o meu propósito com o dinheiro que o Senhor me deu. Ok? Ia tirar da obra do Senhor. Não é errado estar... Não tem erro em viver, vamos dizer, uma vida que você realmente vai fazer a vontade do Senhor daquilo que Ele lhe chama para fazer. Essa é a verdade de maturidade. É seguir os desejos do Senhor. Essa é a realidade de maturidade. Então a minha pergunta para você é o seguinte: você tem seguido o desejo do Senhor para a sua vida? Você tem fugido dos desejos talvez que você cresceu querendo fazer? As situações talvez lhe moldaram para ter esses desejos, mas você tem seguido os desejos do Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ora antes de tomar uma decisão? Você ora antes de tomar uma decisão em relação ao que você vai gastar, para onde você vai ir, se você vai ou não vai aceitar aquele emprego, se você vai ou não vai fazer aquilo ali, gastos, se você vai ou não vai fazer aquilo com a sua família, ou tomar aquela decisão. Você ora pedindo para o Senhor mudar os seus desejos? Essa é a ideia por trás disso. Submeter os nossos desejos humildemente a Deus. Isso é o reflexo de maturidade. Fugir dos desejos que a gente tinha e entregar eles ao Senhor. Deus, eu quero comprar isso, Senhor. Mas eu estou disposto a fazer o que o Senhor está pedindo para eu fazer. Senhor, eu quero ir para esse lugar, mas o Senhor, eu estou disposto a ir para esse lugar que o Senhor está me enviando. Eu quero ficar na cama hoje, Senhor, mas estou disposto a levantar e fazer a tua obra. Eu quero fazer isso com a minha família, mas estou disposto a fazer isso aqui. Esse é seguir o desejo do Senhor. Então, meu conselho para você é: fuja e comece a tomar decisões um pouquinho diferentes. Grandes ou pequenas, tá, gente? Grandes ou o quê? Pequenas. Comece a tomar suas decisões. Investigue na palavra. Busque aconselhamento dos seus irmãos fortes na fé. Tá bom? Busque isso aí. Esteja disposto a fazer isso aí. E esteja disposto a o quê? Obedecer radicalmente ao Senhor. Eu disse para você que hoje ia ser simples. Teve alguma coisa que você não entendeu disso? Não. Busque a orientação da palavra, busque aconselhamento de irmãos maduros na fé e obedeça os desejos do Senhor para a sua vida. Essa é a realidade e é por isso que o primeiro é fugir. O segunda decisão, buscar. É o que, igreja? Opa! É o que, igreja? Buscar. Glória a Deus. Buscar. Engraçado, porque se tem algo que o nosso coração faz, é o quê? Buscar. Não é não? Está sempre buscando alguma coisa. Está sempre buscando... A gente está sempre buscando, na verdade, preencher alguma coisa. Porque a gente acha que a gente está vazio em alguma situação. Então a gente busca preenchimento, preencher os nossos corações. Porque a gente acha que o nosso coração está vazio. Tá bom? Só que uma das belas coisas é que a Bíblia ela não concorda com você. Ela não concorda comigo em relação a isso. Ela fala o quê? Salmo 37:4. Deleite-se no Senhor. E Ele atenderá o quê? Os desejos do seu coração. A satisfação do nosso coração. Sabe de onde ela vem? Sabe de onde a satisfação do seu coração vem? Não vem de coisas bestas, de coisas materiais, até de certos relacionamentos. A satisfação do seu coração, sabe de onde vem? Deleitar nas coisas do Senhor, deleitar no Senhor. Não é sobre preencher um vazio, é sobre redirecionar onde o seu coração está apontado. Essa é a ideia por trás disso aí. É o que a Bíblia está falando aqui. E é por isso que a próxima parte do versículo, fuja das paixões da mocidade, e o quê? E busque o quê? A justiça, a fé,
o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. A gente tem esse comando aí. Busque. É um comando bom, é um comando forte. Busque. Okay? Isso carrega o significado, não sei se você sabe o que a palavra significa, mas a palavra buscar significa você correr rapidamente para alcançar uma pessoa. Ou você correr atrás de alguém. Isso que a palavra busque significa. Você correr rapidamente, ir em direção a alguém. Correr de verdade, tentar realmente chegar lá. Então, o Paulo ele desafia aqui para a gente a buscar essas qualidades. Justiça, fé, paz e o quê? Amor. Busque essas qualidades. Busque isso aí. Agora, sabe o que é engraçado? Paulo ele relaciona isso aí no versículo ao quê? O que fala aí na Bíblia? O que fala no seu versículo aí? Fala o quê? Busque essas coisas e o quê? Bora, gente. O que fala aí? Busque fé, justiça, amor, paz. E depois ele fala o quê? Com aqueles de coração puro que invocam o Senhor. Ele relaciona a sua busca com quem você anda. Ele relaciona aquilo que você deveria correr atrás, aquilo que você deveria buscar, com quem está buscando juntamente com você. A sua busca, quase todas as vezes, ela depende de quem você escolhe para estar ao seu lado, buscando lado a lado com você. As pessoas que estão com você. Você não vai buscar essas coisas, você não vai buscar essas coisas tendo relacionamentos íntimos com pessoas que não possuem o quê? Um coração puro ou que não invocam o Senhor, que não clamam ao Senhor. É lindo isso aí. Então, a ideia aqui é se conectar a um grupo de cristãos, de crentes, que buscam essas qualidades também. Essa é a realidade aqui. Olha o que ele fala. Ele fala primeiro o quê? Pessoas como? Qual é a primeira? Com coração puro. O que é um coração puro? Um coração salvo. Fala salvo. Então, se você foi salvo, você tem um coração puro. Essa é a ideia. Ele fala, o versículo acima, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Isso é para cristão. Para quem tem o quê? Quem tem o Senhor no seu coração. Quem foi limpo. Muitas vezes adulto não entende isso aí não, mas criança é muito fácil. Quem já viu a analogia com criança? O coração sujo, depois o coração o quê? Limpo. Eu vou lhe deixar com isso aí. Tá bom? O GK entende isso aí. A gente entende isso aí. E depois ele fala que tem invocado o Senhor em suas vidas, que vivem e que amam ao Senhor. Não somente cristão o quê? Maduro. Cristão maduro na fé, que cresce na fé. Isso se refere às suas amizades, suas companhias, às pessoas que você decide que vai estar ao seu lado. Se você busca a justiça de Deus, o desenvolvimento de sua confiança em Cristo, o amor incondicional do Pai, para experimentar paz. Essa é a ideia. E isso depende de quem você tem com você. Mas se você busca essas coisas e tem amizade com alguém que não é do Senhor, você acha que você vai chegar nessas coisas? Impossível. Impossível. Chegar a um lugar onde as pessoas pelo qual você se mantém como seus aliados, aqueles que você escolhe. Impossível chegar lá. É uma busca ligada aos relacionamentos diários. E olha as qualidades que ele fala. Ele fala o quê? Ele fala justiça. Bora, crente. O quê? Justiça. Justiça, fé, amor e paz. Ele já começa. Justiça. O que justiça significa? Justiça significa, ela é descrita para a gente, né, como um estado daquele que é como deveria ser. Isso é justiça. É o estado de alguém que é como ele deveria ser. O estado pecaminoso da pessoa quando ela nasce é o estado que ela deveria ser? Não. Salvo, santo. Esse é o estado.
Agora, maduro na fé ainda mais, porque esse é o contexto que Paulo está falando aqui. O estado que a gente deveria ser é maduro na nossa fé. Como é que a gente experimenta essa paz? A paz que ele está falando. Como é que a gente experimenta essa paz? Andando com gente que não é quem deveria ser. Como é que você vai se tornar quem você precisa ser com gente que não é quem deveria ser? Me responda aí, por favor. Ok? Como é que a gente vai fazer isso aí? Não tem. Quando a gente tem filho, neto, a gente fala o que para eles? Não ande com quem não presta, porque senão você vai acabar sendo o quê? Influenciado, não é não? Eu falei que hoje ia ser simples. Amém? Receba o conselho que você quer dar para os seus filhos, para os seus netos, pelos jovens, para as crianças. Receba. Receba. Eu me lembro uma vez quando eu estava conversando com o pai, com a jovem, que ela estava tendo muitas amizades ruins. E ele era um pai solteiro. E ela chegou para mim, e ele era cristão, fazia parte da igreja. Ele era um pai solteiro, estava namorando uma moça que não era da igreja. E ele chegou para mim conversando. Tá bom, Senhor, eu paro. Não, vou continuar. Isso foi o Senhor, não, isso foi outra coisa. Mas ele chegou para mim pedindo conselho em relação a como lidar com a filha dele, né? O que eu faço? Ela está querendo amizades ruins, pessoas que não vão levar ela para caminhos bons. Aí eu falei, isso é uma das partes mais difíceis, viu, de trabalhar com o Ministério de Jovens. Por favor, tenha piedade, viu, tenha dó de um pastor de jovens que tem que lidar com pais, porque é difícil. Porque eu não sou pai do menino, você é pai do menino normalmente, ou alguém é pai do menino, aí é mais difícil. Mas ele chegou para mim e falou, o que eu faço? Aí eu falo, acabe seu namoro. Aí ele ficou tão surpreso comigo. Eu falei, você vai ter que acabar seu namoro. Ele, como assim? Eu falei, como é que ela vai andar com gente que presta se o pai dela não está com alguém que deveria estar? Infelizmente, eles saíram da igreja. Porque não queriam receber o simples. Mas a realidade é essa. Como? Aí a segunda coisa que ele fala é o quê? Fé. A próxima coisa, né? Fé. Que significa o quê? Convicção de verdade. Convicção de verdade. É isso que significa. Convicção. Imagina você estar tendo dificuldade com seu cônjuge. E aquele seu amigo, sua amiga, aquele seu companheiro aí de vida, talvez de infância. O conselho dele para você é, você precisa ser feliz. Você precisa, se ele não quer lhe amar, se ela não quer lhe amar, não merece o seu amor. Ok? Como é que você vai receber convicções bíblicas de quem não tem convicção bíblica? Essa é a ideia. Como é que a gente chega a esse lugar de fé sem ter alguém de fé acompanhando a gente? Isso é muitas vezes a perspectiva mundana, esses conselhos. Não é perspectiva bíblica das Escrituras. Não é. Aí o último é o quê? Amor. Tá bom? Amor, que é o quê? Amor de quem? Amor de Deus, amor perfeito. Esse é o amor que ele está falando aqui. Esse é o amor que confronta. Fala, eu recebo o Senhor. Fala isso, por favor. Esse é o amor que confronta. Amor verdadeiro de Deus é amor que confronta. Ele é o amor que chega e fala a verdade na tora. Aquele que taca sal na ferida, ok? Para limpar. Tá bom? Ele não é... esse é o amor que confronta. Como é que a gente cresce com a verdade se a gente não tem pessoas ao nosso redor que em amor nos confrontam com a verdade? Deixa eu dizer isso aí. Dói, viu? E dói. Eu confesso que dói. Eu tenho uma esposa que ela gosta de botar sal na ferida. Tá bom? Ela gosta. De vez em quando eu tô estressado com uma coisa, não sei o quê. E ela fala, tu pregou o quê semana passada mesmo? Aí eu... Aí eu já, amor, não fala isso não, meu amor. Aí a carne, né, eu já chego, eu já... Você respeita seu marido, ok? Aí ela, tu pregou o quê? Mês passado mesmo? Aí eu, okay? Mas essa é a ideia, você quer pessoas ao seu redor que elas vão falar a verdade em amor, elas vão lhe amar de verdade, elas vão lhe confrontar de verdade. Elas não vão deixar de fazer isso por medo, elas vão decidir fazer isso por o quê? Por amor. Essas são as pessoas. Se você não convive com pessoas de coração novo,
como Paulo está falando aqui para a gente, que foram regeneradas pelo Senhor Jesus, os seus relacionamentos não vão amadurecer. Ao contrário, vão enfraquecer você, infantizar suas atitudes. Porque se a gente não está indo para frente, a gente está indo para trás. E se não tem quem ande para frente com a gente, eles estão levando a gente para trás. Eles estão tirando a gente do caminho. Essa é a ideia. Preste bem atenção. Deus deseja para você relacionamentos com pessoas que conhecem a verdade, vivem a verdade, lhe amam o suficiente para falar a verdade e vão ser modelos para você da verdade. Eu vou repetir isso aí, porque eu escrevi isso aqui e eu amei essa frase, porque ela fala tudo o que eu quero falar aqui. E tudo que o apóstolo Paulo está querendo falar. Deus deseja para você relacionamentos com pessoas que conhecem a verdade, vivem a verdade, lhe amam o suficiente para falar a verdade e que vão modelar para você o que é a verdade. Isso é um relacionamento. Leve isso para casa. Isso aí é tudo que você precisa para saber quem escolher por perto da sua vida. Para você poder também ensinar para todas as pessoas. Isso significa que você precisa o quê? Você precisa ser uma pessoa que conhece a verdade, que vive a verdade, que ama o suficiente para dizer a verdade, viu? E que modela para as pessoas a verdade. Senão, as pessoas vão estar fugindo de você. E você não quer isso aí, tá bom? A gente precisa começar a levar isso a sério, gente. Conviver com pessoas que há anos não levam para a gente para um lugar mais próximo à maturidade não é do Senhor. Eu corri uns meses atrás 5 quilômetros, ok? Você sabe aí, minha jornada, quem me conhece sabe, eu tô na correria, ok? Mas não é a correria de trabalho, é correria literalmente na rua, ok? Eu tô buscando perder o bucho, tá bom? Perder uns quilinhos, ou uns quilões, tá bom? Mas eu tô correndo, e eu corri um tempão atrás, eu corri 10 quilômetros, meu primeiro 10 quilômetros, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? Aí eu corri há uns meses atrás, 5 quilômetros. E eu não corri sozinho, mas o alvo era, eu queria bater o meu recorde. Então, meus 5 quilômetros, eu estava correndo 36 minutos, 5 quilômetros. Então, essa era a minha média. E dizem que um bom tempo para você saber que você realmente está virando um corredor é abaixo de 30 minutos. E eu tenho que correr abaixo de 30 minutos. E aí eu me assinei para uma corrida uns meses atrás. Só que eu pensei na minha mente, eu não vou correr abaixo de 30, a não ser que eu corra com alguém. Aí eu chamei, eu não sei quem lembra aqui do Caleb, que estava aqui semana com os gringos, o pastor Caleb. E o meu tio Marcelo, é um corredor, que me bota para vergonha na corrida. Eu digo a verdade. Ele é pai da Larissa, que estava cantando aqui. Vocês conhecem, tá bom? E eu correndo com ele, bota aí a foto. Okay? Isso foi a corrida da gente. Eu não sei porque eu estou no número 1, mas eu estou no número 1, tá bom? Eu provavelmente cheguei o último deles 3. Isso foi só para tirar foto mesmo. E a medalha de participação. Okay? Mas eu estou acabado aqui. Caleb está feliz como sempre, como uma criança. Ele sempre está assim. Se você vê o meu tio Marcelo, pleno. Não fez nada. Ele não fez nada. Foi a maior raiva na hora da corrida, porque a gente está correndo 5 quilômetros. E aqui, ó. Ele aqui. E foi a coisa mais difícil que eu fiz. Mas joga aí, por favor. Olha o meu tempo aí. 29 minutos e 38 segundos. Esse foi o meu tempo. Mas eu confesso para você que se eu não estivesse com meu tio naquele dia, eu não tinha corrido abaixo de 30 minutos. A ideia de escolher pessoas ao nosso lado que correm mais rápido nos motiva a correr, nos motiva a amadurecer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem é que na sua vida lhe leva a lugar mais alto? Tem um ditado que eu gosto muito, que é: as pessoas são como elevadores. Elas lhe levam para cima ou lhe levam para baixo. Mas elas vão lhe levar a algum lugar. Escolha as pessoas. Busque essa justiça, essa fé, esse amor, essa paz. E busque essa com pessoas que estão buscando o mesmo.
Vamos lá para o último. Número 3. Evitar. Fala evitar comigo, igreja. Eita, coisa boa. Se tem uma coisa que eu e você não gosta de ouvir, é o quê? Evite. A gente não gosta. Por quê? Porque a gente sempre escuta alguma coisa ruim quando a gente escuta evite. A gente tem uma perspectiva errada da palavra evitar, né? Evitar é sempre uma coisa errada. Então, toda vez que a gente pensa em evitar, a gente pensa em restrições. Isso aí que é uma restrição. Eu preciso evitar porque aquilo ali é uma restrição. Então, a gente pensa em algo negativo, algo pesado, algo desprazeroso, tá bom? É feito homem. Cadê os homens aqui? Diga amém, homens. Você gosta, homens, de ir para o médico? Existe alguém aqui que gosta de ir para o médico? É mentiroso. As mulheres, é prazer. Minha esposa, é um prazer me mostrar a quantidade de consulta que ela tem para pagar. Ok? Aqui, ó. Olha o que esse médico vai fazer, esse médico vai fazer, esse médico vai fazer, e o sangue que ele vai tirar, e não sei o que, e eu vou deitar no sofá, meu amor. Ok? Mas homem, a gente não gosta de ir para o médico. Por quê? Porque a gente não gosta de escutar as coisas que a gente tem que evitar. É chato. Ok? Eu vou o quê? Para nutricionista, para o quê? Para ela me dizer que eu estou gordo, eu tenho espelho, meu amor. Ok? Eu sei. Eu não tô com a colher de sorvete achando que é alface, não. Tá bom? Eu sei. Só que o problema é, a gente não gosta, mas a realidade é que nem tudo que é para evitar é ruim. Tá bom? Eu não estou falando de médico, não. Eu ainda vou evitar médico mesmo. E eu só não joguei dentista aqui porque eu sei que dentista todo mundo concorda que não é de Deus. Tá bom? Não é. Se tem dentista aqui, Deus lhe abençoe o seu trabalho. Não é em vão. Mas a ideia aqui é que, naturalmente, o nosso pensamento é pensar em evitar negativo, né? Mas nem tudo que a gente evita é em relação a esse pensamento negativo. Ok? Não tem pessoas na sua vida que é desagradável conversar com essas pessoas? É bom ou ruim evitar essas pessoas? É bom. Olha como o pensamento já muda. Tá bom? Se você tem intolerância à lactose, é bom ou ruim você evitar leite? É bom evitar. Se você não evita leite, você não evita outra coisa também, viu? Mas isso são coisas boas de evitar, ok? A gente precisa reeducar o nosso cérebro quando a gente trata de evitar e lembrar que evitar certas situações, circunstâncias e lugares não é uma coisa ruim. É o que Paulo está querendo falar aqui para a gente. Tá bom? Versículo 23, ele já fala o que para a gente? Ele fala, evite as controvérsias tolas e insolentes, pois vocês sabem que acabam em brigas. Sabe como isso é? Eu vou lhe dar um exemplo que você vai gostar, ok? Preste bem atenção. Você já tentou convencer um torcedor fanático de um time que o time dele é ruim? Você consegue. Sabe por quê? Porque o pensamento daquele torcedor, ele não é lógico. Ele não sente e analisa os dados. É puramente emocional. Tá bom? E eu entendo, porque eu sou tricolor. Ok? Mas a minha maturidade já me levou a um pensamento lógico. Tá bom? Então relaxa aí. Mas essa é a ideia. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está falando aqui. A gente vive hoje numa situação, tá bom? Numa cultura muito estranha. As pessoas hoje, e você vai concordar comigo, não pensam logicamente. Pensam? E eu não estou mais falando em relação a time de futebol, não. Eu estou falando sobre qualquer coisa. Política, saúde, vida familiar, escolar, relacional. Ninguém pensa mais logicamente, não. As pessoas, elas pensam de tudo é emocional hoje. É por isso que a ideia de o que eu sinto é verdade. Tem como argumentar com isso? Não, isso não é lógico. E isso aí acaba estragando. Mas, Natan, é para fazer o quê? O que eu faço? É para evitar... Como é que eu lido com essas pessoas, Natan? Porque eu tenho que lidar com pessoas que pensam diferente de mim. Como é que eu lido? Primeiramente, você recusa, evita entrar em discussão emocional. Presta bem atenção, eu falei que hoje ia ser o quê? Simples, diga amém. Evite entrar em discussão emocional. Falei emocional.
evite a todo custo. Paulo está querendo mostrar para a gente aqui como lidar com essas discordâncias. Evite esses debates fúteis. 2 palavras que ele usa aqui para qualificar o que é um debate assim, que não chega a lugar nenhum, né? No caso, um debate que não chega a lugar nenhum, não produz crescimento, nem você, nem na outra pessoa, tá? Não produz absolutamente nada. Que é o quê? Ele chama de debates, esses debates fúteis de o quê? Tolos, conversas tolas e insolentes. Então, debates fúteis de tolos e insolentes. Primeiro, ele fala o quê? Tolo. Fala tolo. Não me chama de tolo não, viu? Não, brincadeira, viu, gente? Tolo. Isso é o quê? Alguém que é ímpio. Sem Deus. Isso é tolo. Tá bom? Não é alguém bestinha, não. É alguém literalmente sem Deus. Esse é o significado da palavra tolo. Fale tolo. Esse é o significado. Adianta ter conversa com alguém que não passou por processo de regeneração por Jesus. Você vai ter um debate sobre o que é moral, o que é imoral, com alguém que não foi regenerado por aquele que define o que é moral e imoral? Como? Como? Como é que a gente vai discutir política com alguém? Como é que a gente vai discutir sobre como ser um bom cidadão na terra se o cara não é nem cidadão do céu? Essa é a ideia por trás disso aí. Não tem porquê. Como é que você vai discutir essas coisas se o Espírito Santo ainda não convenceu aquela pessoa do pecado? A pessoa nem sabe que ela é uma pessoa pecaminosa. Como é que ela vai achar que um político, ou uma situação, ou uma certa pessoa no trabalho, como é que ela vai saber que algo assim não é de Deus se ela não é do Senhor? Essa é a realidade. É tolo tentar fazer isso aí. Aí a segunda coisa que ele fala é o quê? Insolente. Que significa o quê? Alguém que é sem instrução, inculto, ignorante, rude. Ignorante. Escolhe ser ignorante. Escolhe não receber verdade. Esse é o tipo de pessoa. Dá para alcançar alguma coisa com alguém que não quer receber verdade? Não dá. Você só consegue uma coisa com alguém assim. Aumentar sua pressão. Não faça não. Homens, não faça, porque aí você vai ter que ir para o médico. E a gente já sabe que a gente não gosta. Essa é a ideia. Não basta, não adianta ter discussões, briga, isso só leva a isso aí. Olha o resultado, o único resultado de tentar dialogar com alguém cabeça dura, que nega-se a crescer, briga ou combate. Briga ou combate. Ninguém amadurece com conversas controversas, ok? Com pessoas emocionalmente cegas. Você pegou isso aí? Emocionalmente cegas. As emoções cegam a capacidade delas pensarem logicamente. Não tem como. Não tem como você fazer isso aí. Fala sobre assuntos de cultura. Se você não tem abertura para falar das verdades de Deus. Não é possível. Muitos relacionamentos, gente, até de casamento, de amizade, de tudo. Muitas das vezes o objetivo da gente é ganhar. Você já percebeu isso aí? É ganhar de vez em quando. No momento que você tem um pensamento assim de ganhar, imediatamente você começa a pensar emocionalmente. Essa é a ideia por trás disso aí. Só que num relacionamento onde existe competição, ninguém ganha. Ninguém ganha. Então é por isso que você não faz isso aí. Mas, Natan, na atual cultura, Natan, eu preciso ter conversas difíceis. Não é não? A gente precisa. Okay? Eu já disse, não é para você fugir do seu trabalho, não é para você... Natan, lascou. Eu vou para a Europa, Natan. É a única solução. Não. Onde a gente está agora, conversas difíceis precisam acontecer para ganhar pessoas para Cristo. E de vez em quando nem é você que começa. De vez em quando é a pessoa que vem com essas conversas, vem com esses argumentos, ela vem com essas dúvidas, ou ela quer pegar essas brigas. O que eu faço? E aí, o que eu faço quando isso acontece, Natan? Muito simples. Muito simples. Não é fácil, mas é simples. Só porque eu digo que é simples não quer dizer que é fácil, tá, gente? É simples. Declare a verdade graciosamente. Declare, não discuta. Declare a verdade graciosamente. Se a pessoa tem abertura para receber, aí você pode realmente se aprofundar. Mas essa é a realidade. Não tenha medo de falar o que você acredita
e compartilhar suas posições e o porquê você acredita naquilo aqui. Não tenha medo de fazer isso. Quando você for desafiado a defender a sua posição, você use a palavra de Deus e você explique com graça e tato. Se posicione na verdade dessa forma. Tá bom? É difícil, porque a pessoa começa a se esquentar e a gente faz o quê imediatamente? Não é não? Não gosto desse tal de Jesusinho, não. Você não fale do meu... Tá, né? Calma. A coisa que Jesus mais teve que lidar foi com pessoas assim. Isso quer dizer que a gente também vai ter que lidar com muita gente assim. Então, lide com isso com graça, misericórdia, com tato, com calma. Tá bom? Porque essa é a ideia. De vez em quando a gente pensa que toda conversa bíblica tem que acabar em batalha, e tem que ser dura, e confrontadora, e combativa, e pá! Não, não é, não tem que. Okay? A realidade é isso. Uma das coisas que eu amo sobre Jesus, no seminário, a gente está estudando os evangelhos. É uma coisa linda que você vai aprender com Jesus, com a vida de Jesus. Ele não discute, ele ensina. Ele não discute. Tem momentos que eles falam que os fariseus estavam discutindo com Jesus, mas não diz que Jesus discute de volta, não. O que Jesus faz? Ele explica. Ele usa uma parábola, usa uma história, faz uma pergunta. E depois ele o quê? Se retira. Porque eles eram cegos para o que Jesus estava querendo falar. Mas aqueles que receberam, receberam. E ele vai fazendo aquilo ali. Paulo está falando de evitar esse tipo de debate. Ele tem que ser evitado. Gente, a maturidade bíblica. A gente está falando sobre maturidade bíblica. Amém? Ela está muito baixa hoje. De vez em quando eu olho para a igreja, ao todo. Não só IBG e Ibura, não. Estou falando em todas as igrejas. E eu entro no mundo. E de vez em quando, não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas de vez em quando parece que tem gente mais madura lá fora do que na igreja. Tem gente com mais paciência, mais calma. Mais aparente justiça. Tem gente com mais paz, de vez em quando. Fico perguntando, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Esse é o lugar. Esse é o lugar que a gente encontra essa verdade. A mensagem de hoje é simples, porque eu quero que você vá, eu quero que você faça. O apóstolo Paulo quer que você vá e você coloque isso em prática. Que você realmente pegue isso aí. Eu me nego a ceder, ok? A situação do mundo. A igreja, ela serve para liderar o mundo. E nós precisamos, é impossível alguém liderar sem maturidade. Eu e você precisamos ser maduros. É impossível aquelas crianças ali crescerem em maturidade. É impossível aqueles jovens, aqueles pré-adolescentes crescerem em maturidade sem ter um modelo de maturidade para seguir. E eu me nego a dizer que o mundo vai ensinar mais do que eu vou ensinar. Eu me nego a dizer isso. Eu não aceito que o professor, ok? Que o barbeiro, que o político, que o cara na televisão ou nas redes sociais vai liderar mais do que eu vou liderar. Eu me nego a aceitar que isso é maturidade. E a igreja, ela serve para isso. Ela serve para ser esse guia, para ser essa luz. Para iluminar o caminho das pessoas. E o Senhor, Ele nos chama para ser crente maduro. Agentes transformadores da sociedade. Essa é a idade. Essa é a ideia. E para isso a gente precisa tomar decisões contínuas, repetidas, que desenvolvem a nossa maturidade. Então decida hoje se você vai fazer isso aí. Se você vai viver uma vida de hábitos, de decisões diárias que vão lhe fazer e vão lhe moldar numa pessoa madura. Eu e você, a gente precisa aprender a fazer isso aí, precisa aprender a fugir das emoções da adolescência. Não tem como adolescente parar de ser adolescente se adulto ainda está sendo adolescente. Amém? Não tem como, é impossível.
Ok? Precisamos fugir disso aí. Permitir que esses desejos fiquem para trás e a gente siga os desejos do Senhor. Tomar decisões, não nas emoções, mas no que o Senhor nos chama. Fugir disso aí. Precisamos buscar. Olha o que a gente viu, buscar conviver com pessoas maduras, pessoas de fé, pessoas que crescem, motivam a gente para crescer. Você tem convivido com pessoas assim? Você tem se arrodeado com pessoas que confiam no amor incondicional de Deus e seguem Ele com maturidade e força? Gente, não espere, por favor, não espere para que isso aconteça naturalmente. Conviva com pessoas que buscam mesmo. Nós repetimos o comportamento daqueles com quem convivemos. Nós repetimos o comportamento daquele com quem convivemos. Conviva com as pessoas corretas. E por último, evite. Evite batalhas inúteis, debates inúteis. Ok? É fácil cair na armadilha de um debate emocional. Não é? É fácil. É fácil cair nisso aí. Não desça ao nível das pessoas. Eleve o nível como Jesus fez. Eleve essa situação. Não seja contaminado pelas conversas e brigas e perda de tempo das pessoas. Você possui uma mente de Cristo renovada e você possui um coração novo do Senhor. Não permita essa coisa. Determine as conversas de verdade. Nós, cristãos, precisamos ser a maturidade. Diga assim, maturidade. Essa é a realidade. Abaixa a tua cabeça, deixa eu chorar por você.